Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, para você que está brincando Halloween, um feliz Dia das Bruxas. Para você que está brincando de chorar, chora na cama que o lugar é quente. 4 anos de incompetência não ia passar impunes nunca, né? Nunca. Ser de centro-direita tem suas vantagens, né? Dá para criticar bastante o que foi feito nos últimos 4 anos. Bom, canal no Vácuo na sua edição número 540. Estamos gravando esse vídeo já em horário novo, né? Agora estamos aqui fora do horário de verão. São 5 horas e 10 minutos da tarde aqui no horário oficial do centro europeu. E então são 1 da tarde, 1h10 da tarde do horário oficial de Brasília. Vamos que tem poucos assuntos, mas bastante comentários. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Fórmula 1, recorde de pontos do Verstappen na temporada, recorde de vitórias do Verstappen numa mesma temporada, agora são 14. Ah, percentualmente não é o maior vencedor numa temporada. O Verstappen tá nem aí pra vocês. Já fez 14, 416 pontos, bate o recorde que foi do Hamilton há 2 anos atrás. E a Red Bull tem quase 700 pontos no campeonato de construtores. São ponto que não acaba mais, faltando 2 provas ainda com um míssil de um automóvel. E vamos falar sobre a estratégia da Red Bull, que leu a temperatura de pista como ninguém. Olha, tem que pegar engenheiro da Red Bull e a estrategista Hannah Schmidt, e olha, dá um prêmio no final do ano, uma menção honrosa no prêmio, na premiação da FIA lá, porque a corrida começou com a temperatura do asfalto por volta de 50 graus. Aí, como a gente já falava lá no automobilismo para principiantes no sábado, ia nublar, então a temperatura ia baixar. A chance de fazer uma parada só, pumba, aumenta drasticamente, porque a pista do México não é tão agressiva com pneus assim, apesar da Pirelli sempre teimar em levar os compostos mais duros lá. Dá para usar os mais macios, Pirelli, tá bom? Por favor, para melhorar a corrida. Mas a Mercedes fez aqueles long runs na sexta-feira e falou: vou largar de médio, bota um duro ali perto da metade da prova e esquece da vida. Fica na pista e espera um safety car. Na hora que entrar um safety car, dependendo da quantidade de voltas que falta, soca um macio no carro e deixa o pau cantar. Aí a Red Bull ficou de olho no Ricardo. O Ricardo me larga de médio e faz 44 voltas. Na hora que o Ricardo para, vira pro Verstappen e fala: Verstappen, dá pra você continuar, querido. Você quer? Ele, vamos. Já tô com o campeonato de piloto, ganho. Já tô com o campeonato de construtor, ganho. O Pérez já estava à frente do Leclerc, ia roubar, né? Ia tomar a segunda posição no campeonato de construtores. Vamos tentar. E outra, se desse errado, Verstappen ia parar, colocava um macio para chegar até o final, ia voltar atrás do Pérez. Tá bom, o Pérez ia abrir a porteira para ele passar, né? Talvez, né? Porque a prova também é no México, né? A gente tá falando aqui em tese. Mas ia ser uma dificuldade relativa essa da ultrapassagem do Verstappen sobre o Pérez. E aí depois ia ter 6 segundos para pegar o Hamilton. E ia pegar, né? Eu já vi alguns comentaristas falando: por que, que a Mercedes não quis largar de macio? Porque o carro não ia render, moçada. Né? Porque a leitura da Mercedes para a temperatura de pista, no momento que eles escolheram qual o pneu que eles iam largar, era a leitura que estava sendo feita. Temperatura do asfalto perto de 50 graus, sol lá na pino, apesar da previsão do tempo indicar que ia nublar, e fala: vamos tentar, né? Enfim, quase que deu certo, mas aí do outro lado tem o senhor Max Verstappen ignorante, não sabe brincar, rude, grosso, né, leva a bola para casa, né? E outros adjetivos que a gente sempre utilizou aqui nessa temporada de 2022 e encaçapou 45 voltas com um pneu médio, coisa que a Aston Martin tentou fazer, não conseguiu. Aliás, Aston Martin, né? Ô, Aston Martin, que ritmo de prova tenebroso. Só não foi pior do que o ritmo de prova da Haas,
que só andou para trás, e do Latifi, que foi ponto fora da curva. Vamos combinar. Ficar 53 segundos atrás do Magnussen, que só andou para trás a corrida inteira, tomar a volta do companheiro de equipe, o Albon brigando para pontuar, chegou a ficar em 11º na classificação com o abandono do Alonso. Você tá de brincadeira, seu Latifi. Você vai pilotar aonde ano que vem? Lugar nenhum. Andando desse jeito. Que propaganda que você quer fazer da sua carreira, meu querido? Acorda pra vida. Tem 2 provas ainda pra dar um brilhareco ali e ainda sair por cima da Fórmula 1. O Pérez ficou sem pneu porque ele foi o primeiro a parar para fazer a parada única. Parou 4 voltas antes do Verstappen. E ali, aí ele começou a gastar pneu, né? Porque tem que passar o Hamilton, tem que passar o Hamilton, tem que passar o Hamilton. Depois do Virtual Safety Car, pneu daquela esfriada, acomodação de borracha, aí o Hamilton disparou com os pneus duros em melhores condições, abriu 4,5 segundos e aí o resto é história. E dona Mercedes, olha, nana neném, que a Cuca vem pegar. Por que que não parou o Russell no momento do Virtual Safety Car e dava ali para ele umas 6 voltas de pneu macio para tentar arrancar um pódio ali na base da marra? Ah, ia ser difícil pra caramba. Sim, senhor. Ele ia voltar 18, 19 segundos atrás do Pérez, mas deixa sonhar. É melhor tentar do que não conseguir. Aí, depois, inexplicavelmente, vou tentar o ponto. Aí para na penúltima volta para trocar de pneu. Ô, Mercedes, deu uma de Ferrari agora que foi, ó, ontem realmente. E Ferrari? Ô, Ferrari. Ai, Ferrari do céu. Ai, por que eu torço pra essa equipe, meu querido? Ó, fizeram a parada única. Aí eu imaginei, né? Largou de macio, vai colocar duro. Eles colocaram médio para tentar ir até o final, que acabou sendo a parada. No momento ali eu fiquei pau da vida, né? Porque, pô, coloca duro e deixa, né? Fica na pista. Mas aí colocaram o macio. Só que a Ferrari não rendeu o final de semana inteiro. A partir do sábado, na sexta-feira com a pista suja, estava até indo bem. Depois que a pista limpou e emborrachou, eles se perderam no acerto do carro. O motor não rendeu na altitude mexicana e o Leclerc e o Sainz ficaram lá para trás em termos de ritmo de corrida, né? Terminaram coisa de 30 segundos atrás do Pérez. É um caminhão de tempo. Tomaram ali facilmente 3, 4 décimos por volta, mas assim, de largado. Foi suficiente para salvar do Alonso e do Bottas. E o Bottas também, né? Ô, Alfa Romeo e a dona McLaren de Norris também, né? Que táticas de corridas desastrosas para os dois. Os dois que largaram em sexto e sétimo, terminaram em nono e décimo. E quase que ficaram fora da zona de pontuação, porque o Gasly estava chegando. Mas 4 voltas na corrida, o Gasly passava ali e abocanhava a posição do Bottas. E o Ricardo, né? Ricardo que acabou fazendo a tática certa. Foi de macio, foi de médio até onde dava, 44 voltas de 71, faltam 27. Fez 27 voltas de macio com um tanque mais vazio, né? O Vettel tinha feito 37 de macio antes da parada. Aí daqui, obviamente, né, as últimas 6 voltas do Vettel, você olha o tempo de volta, joga fora, né? Porque o ritmo de volta já tinha ido pro vinagre, só que eles precisavam estender para usar o macio, o médio, perdão, no segundo stint. O médio que não funcionou pro Stroll. O Stroll tava só se arrastando na pista no primeiro stint. Não deu nada certo, Pastor Martin. Esquece. O Vettel é pura melancolia na entrevista pós-prova. Justa a prova que ele escolheu para fazer a homenagem do capacete pro Didi Maestrich, né? Mateschitz, perdão. Tá aí o campeonato. O Pérez agora está 5, não 6 pontos, igual eu falei ontem, à frente do Leclerc na disputa pelo segundo lugar. E o Russell corre por fora, porque são 58 pontos agora em disputa. Ele tem 231, ele vai a 289. Se o Pérez fizer 10 pontos, tira o Russell da briga pelo vice-campeonato de 2022. Então o Pérez corre para fazer 10 pontos ali no Brasil. 5 mais 5 ali, né? Sprint race, né? Terminar em quarto na sprint e terminar, não faz 5 na pontuação, né? Faz 6 e terminar em sétimo. Aliás, sétimo não, oitavo na não, sétimo, perdão.
Sétimo faz 6 pontos. Ou seja, quinto na sprint e sétimo na corrida, perão, dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Então, o Russell está virtualmente eliminado da briga pelo vice-campeonato e o Hamilton, mesmo depois do pódio, acabou sendo eliminado. Ele precisava contar com a corrida ruim, tanto de Pérez quanto de Leclerc, para poder ali com 58 pontos, faltando, com 216 ele vai a 274. Como tanto o Pérez e o Leclerc pontuaram lá em cima, o Hamilton, inclusive, não vai nem ser terceiro colocado no Campeonato Mundial desse ano. Pode ser quarto, ultrapassando o Russell, mas terceiro não. E o Sainz, né, depois de vários abandonos na temporada, tá lá com 212, é o pior ali dos 6 primeiros. Primeiro do resto é o Norris com 111 pontos, muito beneficiado pelos N abandonos, né? Foram pelo menos 4 abandonos na zona de pontos do Alonso durante a temporada, que era também a melancolia no rádio, né? Eu brinquei com isso lá no Automobilismo para Principiantes ontem. Você tá dirigindo, o motor fica pupu, pupu, aí ele já entra no rádio e fala, eita, nós. Ô, dona Alpine, olha que motorzinho que vocês me deram. Foi o sétimo motor que o Alonso estourou nessa temporada. E o espanhol, assim, não vê a hora de andar de motor Mercedes no ano que vem. O Ocon fez a dele, foi escalando o pelotão, veio ali na rabeira do Ricardo, ficou na oitava colocação. Ocon, tá bom que você tava com o pneu mais usado, mas não consegui ficar 10 segundos dentro de 10 segundos atrás do Ricardo para salvar uma posição. Ah, Oconzão, vou bater só um pouquinho, tá? Conzão, oxe, você tá de Alpine. A Alpine, o Alonso de DRS fechado tava defendendo todo mundo na reta. Aqui não, tá bom? A Olha, corridinha bem mais ou menos. No campeonato de construtores, a briga pela segunda colocação, a briga pelo vice está ainda aberta, 40 pontos a diferença de Ferrari para Mercedes. Do jeito que a Mercedes está andando, não duvido nada, né? Ficou longe, voltou, ficou perto, aí voltou de novo bom, 40 pontos a diferença. Faz 47 por final de semana. A briga está aberta. Obviamente, a chance da Mercedes fazer um 2 e a Ferrari não fazer nenhum ponto na próxima corrida é bem pequena. A Alpine 158 contra 146 da McLaren, a briga pela quarta colocação que ainda está em jogo. Esse abandono do Alonso custou caro, aí foram 6 pontinhos, 8 pontinhos ali que ó, 6 pontos. Olha, hoje eu estou confundindo a sétima posição. São 6 pontos ali na com o abandono do Alonso, ele estava em sétimo lugar quando abandonou, ia para 159 contra 146. Agora são 7 pontos apenas. 7 pontos o nosso querido Lando Norris consegue descontar sozinho. Ou sei lá, se o Ricardo, né, acha uma tática de outro mundo, porque realmente foi o único que adotou praticamente essa tática de colocar macios por várias voltas no último stint e acabou dando certo. E a Aston Martin com a Alfa Romeo estão ali na sua briga. O Bottas abriu um pontinho a mais ali. E a Aston Martin, 32 bilhões de dólares para fazer o que tá fazendo. E Lawrence, ficou enchendo o saco de 3 CEO. Agora o que ficou, né? Agora tem que casar com isso que ficou, né, meu querido? Tem que ficar um bom tempinho, senão vai ficar feio pra você. Aí também ó, o pessoal dos investidores fala, Lawrence, pô, ninguém presta. Aí é difícil, né? Aí não dá pra justificar, né? Você não é o único soldado marchando certo no 17 de setembro, né, meu querido? E a Haas que sonha com a sétima colocação ali em cima da Aston Martin, mas na verdade tem que defender a oitava em cima da AlphaTauri, 36 a 35. A Williams tá virtualmente ali na décima colocação, já sacramentado para 2022. Certo? Beleza? Eu tô aqui acompanhando vários dos desdobramentos aqui da Fórmula 1 e realmente a nossa querida Mercedes confirmou que foi pega no contrapé com a tática da Red Bull. E de novo, tá, gente? Tudo bem, é meio que engenheiro de obra pronta, eu concordo. Mas, assim, falar depois da prova que deveria ter largado de macio, com 50 graus de pista, é, 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 sabe?
é bem, é bem complicadinho. Precisa ter uma licença poética para fazer isso. Hum? E moleque, vem comigo, vem comigo. Christopher Bell do Brasil, pra gente tocar Queen aqui nesse canal. Eu falava na quinta-feira, olha, Martinsville, né? Já vimos milagres Jeff Gornianos em anos anteriores, já vimos corridas que tudo pode acontecer, carro chegando com 3 rodas. E além de chegar um carro com 3 rodas, que foi o Ross Chastain, né? Fazendo o famoso wall riding, né? Ou seja, antes do ponto de tangência da curva 3, você encosta o carro do muro na reta oposta, esquece que tem freio, vira o máximo do volante que der para a esquerda e senta a pua, enfia o pé. E tava lá, seu Denny Hamlin, ele comemorando, falou, estou classificado para o Chase. Passou. Foi assim. Cara, cada vez que eu olho essa manobra do Ross Chastain, eu acho ela mais sensacional. Foi manobra de videogame. O Alonso acabou de twittar. Eu tava vendo o Twitter antes de gravar esse programa. O Alonso tweetou e eu fiz questão de retweetar. O Alonso colocando. A manobra que todo mundo já tentou no videogame sem danos no carro, né? Coloca lá 0 dano no carro e vai tentar brincar em Martins e de andar só no muro. E deu certo na vida real. A manobra do ano no automobilismo. Eu concordo em gênero, número e grau com o seu Fernando Alonso, que não vale nada como companheiro de equipe, mas nessa vez no Twitter ele mandou benzaço. E não fosse ali o nosso querido Chase Elliott tá um pouquinho mais perto do muro, ele passava o Elliott também. Tem isso, hein? Tem isso. Ele mexeu na classificação, o Chastain saiu de 10º para 5º e eliminou o Denny Hamlin, o seu maior arquirrival da temporada. Os dois já saíram quase no pescotapa depois de prova, se juraram de morte, fizeram tudo. Ross Chastain do Brasil também. E Christopher Bell, menos 52 pontos o quê? Quem que foi impossível? Né? Se até o Lula sai da cadeia e vira presidente, o que são menos 52 pontos para você classificar? Não é nada. Né? Vai lá e classifica. E classificou o Christopher Bell, segurou o Larson lá no final. O Larson resolveu andar só no final do. Larson. Vontade de esganar Kyle Larson, que estragou os meus palpites do Championship 4, né? Porque tira o Bell, coloca o Larson, era a minha aposta. Ô, americano ruim. Ô, bicho, falar pra você, cara. Decisãozinha de jirico que você me toma lá no Roval de Charlotte. Não desse aqui, ó. Aqui, Kyle Larson. Eu contigo. Nossa, tá as perninhas do sapo aqui pra fora, aqui, o sapinho pegando. Tem aquela coisa do sapo pegando a garça pelo pescoço pra não deixar engolir, né? Tem uma fotinha antiga da internet. Tô igualzinho, o sapinho não desce. Você não vai me engolir o sapo Larson. Para a semana que vem em Phoenix, estamos classificados então com Logano e Bell por vitória, Chastain e Elliott por pontos, e Denny Hamlin, William Byron, Kyle Larson e Ryan Blaney agora estão brigando pelo título do resto em pontos nesse final de temporada. Eles têm, com vantagem ali por Hamlin, 11 pontos na frente do Byron. O campeonato de construtores, né? Aliás, no campeonato de construtores não, o campeonato de carros da NASCAR não tem o 9, mas tem o 5. Então a Hendrick vai com o 5 no campeonato de carros e com o 9 no campeonato de pilotos. E isso aconteceu, obviamente, porque o Hamlin empatou e o Chastain, por ter 2 segundos lugares a mais nos playoffs, caçapou a vaga no desempate, no wall-riding, na manobra de videogame, que o próprio Larson já tentou alguns anos atrás. Vamos esquecer que foi num circuito de 1,5 milha.
Não lembro se foi Kansas ou se foi Michigan. Mas ele tentou fazer esse wall. Ah, não, Darlington. Foi Darlington. E o Kyle Larson tentou fazer o wall riding ali para ganhar a prova em Darlington, né? Ele mesmo falou, a manobra de videogame, infelizmente não deu certo. Com o Ross Chastain deu muito certo, ó. Manobra do ano. Quem tá falando, tem gente aí no Twitter, né? Não vou ficar falando aqui as coisas pra vocês, né? Não vou ficar falando, é, puxando briga com os outros, mas discordo muito de quem tá escrevendo no Twitter que a manobra foi perigosa e agressiva. Foi nada, cara. Foi uma manobra genial. Vocês têm que começar. Tira esse pelo do coração. Eu sempre brinco com o Rogério Elias, né, para passar barbeador, lâmina de barbear nos seus corações. Gente, é uma manobra sensacional. Tem que pensar fora da caixa, moçada. Tem que ter criatividade, tem que ter gana, tem que querer as coisas. E o Chastain teve isso. Agora, se vão deixar o Ross Chastain ser campeão lá em Phoenix, são outros 500. Por aí. E no World Rallycross deu. Johan Christophersen, campeão mundial de World Rallycross. Mas 39 pontos à frente. Ele tá, obviamente, jogou com o campeonato, o regulamento debaixo do braço na segunda prova. Porque agora com 39 pontos, se o Christopherson simplesmente largar em uma das classificatórias, ele já pontua. Como são duas classificatórias, você pode fazer um ponto em cada. O vencedor faz 20, ou seja, 40 menos 2, 38, ele ganharia o campeonato por um ponto. Ou seja, acabou o campeonato de 2022 do World Rallycross. Johan Christopherson nessa fase elétrica da categoria encaçapa mais um título, e ele que aprendeu a dirigir esses carros com maestria, teve ali, né, um comecinho tanto quanto mais ou menos, mas utilizou as provas que não valeram pontos depois, né, como aprendizado. E depois a curva de aprendizado do Johan Christopherson é muito rápida. É muito rápida. Eu queria ver muito o Christopherson andando de rally de WRC. Tá, Toyota? Tá, Ford? Né? Põe lá o Green. O Green que quase tenta suicídio a cada etapa. Bom, a Clara Anderson, que era a minha aposta para Queen. Não posso tocar Queen agora no World Rallycross. Acertei o Christopherson, mas errei a Clara. A Clara ficou fora da da primeira final e chegou na segunda final na quarta posição. Perdão, na quinta posição. No domingo. E o Christopherson levou a bateria do domingo, a bateria final, com 5 segundos. É um circuitinho de 600 metros, 6 voltas, e o Christopherson foi 5 segundos mais rápido do que o Tim Hansen. É só isso. Merece ser campeão? Óbvio que merece. Eu vou falar o quê? Canal Novaco volta na quinta-feira para fazer prévia da MotoGP. Tem final da MotoGP. Pego banhar assim, ó, com a mão e os 9 dedos, né? Lá na taça. Só precisa existir, fazer um 14º lugar lá em Valência. E tem também a final da NASCAR lá em Phoenix. Quem será que vai levar? Logano, Chastain, Bell, o Elliott? Fique de olho. A gente volta na quinta-feira com a edição número 541 do canal No Vácuo. Voltamos. Uma ótima semana. Moçada, primeiro, libera essas estradas. Já virou molecagem. Olha, já era molecagem à 00:30 de hoje, né? E agora, vamos reconstruir o que foi destruído nesse país nos últimos 4 anos. É a hora de todo mundo se ajudar. Aí, nas eleições de 2026, senta, vê quem que é os candidatos e decide no voto. Tá bom? Só isso que a gente pede. Mas agora é a hora de todo mundo trabalhar junto para o país subir, porque o feedback da comunidade internacional nessa segunda-feira foi espetacular. Ou seja, está todo mundo querendo o Brasil de volta, gente. Vamos ajudar, tá bom? Sobe a vinheta. Tchau, tchau.